lá! Olha, a quimioterapia é uma arma poderosa para salvar a vida de um pet com linfoma. Mas sempre tem um mais, né? Os efeitos colaterais. Hoje a gente vai entender direitinho como os veterinários lidam com isso para não só garantir o sucesso do tratamento, mas também, e muito importante, a qualidade de vida do paciente. E essa é a grande questão, não é mesmo? A quimioterapia é uma das ferramentas mais eficazes que existem contra o linfoma, mas o poder dela tem um preço. Então, como é que a gente garante que nessa luta contra o câncer, o paciente não saia prejudicado? Pois é tudo sobre encontrar um equilíbrio. É uma balança bem delicada que precisa ser ajustada o tempo todo. O objetivo é sempre o mesmo: atacar ao máximo as células doentes e, ao mesmo tempo, proteger o máximo possível as células saudáveis do corpo. Para a gente entender como os profissionais chegam nesse equilíbrio, vamos dar uma olhada no nosso roteiro de hoje. As duas faces da químio, os principais efeitos adversos, a importância de monitorar tudo de perto, as estratégias de manejo clínico e, por fim, o foco principal, bem-estar e sucesso. Então, vamos começar pelo começo. A quimioterapia é, sem dúvida, a terapia mais comum e eficaz para o linfoma. Ela funciona assim: ataca as células que se dividem muito rápido. O problema? Ela não é tão seletiva. Não sabe diferenciar perfeitamente uma célula de câncer de uma célula saudável que também se divide rápido, como as da medula óssea. E é aí que os riscos começam a aparecer. Então, que riscos são esses? Vamos focar agora nos principais desafios, aqueles que precisam de uma atenção redobrada durante o tratamento. O principal deles, sem dúvida, é a mielossupressão. O que é isso? Basicamente, a medula óssea, que é a fábrica das nossas células sanguíneas, diminui a produção. E como essas células se dividem super rápido, a medula acaba sendo muito sensível à químio. Na prática, esse efeito é o que mais limita a dose de quimioterapia que um paciente pode receber. E o que acontece quando a medula produz menos células? Bom, as consequências são bem diretas. Com a leucopenia, que é a queda dos glóbulos brancos, o animal fica super vulnerável a infecções. Já a trombocitopenia, que é a queda das plaquetas, mexe com a coagulação. A leucopenia, especificamente, é um dos maiores limitantes de todo o tratamento. Agora, tem um outro efeito que não é tão comum, mas é gravíssimo: a síndrome da lise tumoral aguda. Sabe o que é isso? Acontece quando a quimioterapia funciona tão bem e tão rápido que destrói um monte de célula cancerígena de uma vez só. Todo o conteúdo dessas células vai para a corrente sanguínea e causa um desequilíbrio metabólico super perigoso. Isso é mais comum em animais que têm uma carga tumoral muito grande. Essa imagem aqui, de uma uveíte, que é uma inflamação nos olhos, é um exemplo bem forte de como o linfoma pode se espalhar pelo corpo todo. Ajuda a gente a entender por que é preciso usar tratamentos tão potentes, mesmo com todos os riscos que a gente está discutindo. Ok, se a quimioterapia tem tantos riscos, como é que a gente pode usar com segurança? A resposta cabe em uma palavra: monitoramento. A vigilância constante é a estratégia principal para conseguir navegar por esse tratamento tão complexo. E não é um monitoramento qualquer de dar uma olhadinha. É um protocolo bem sistemático. A regra de ouro é fazer um hemograma completo antes de cada sessão de químio. Esse exame é tipo uma foto instantânea da saúde da medula óssea. É com base nele que a equipe toma as decisões. Mas o que exatamente se procura nesses exames? Não são só tendências gerais, não. São números bem específicos, limiares críticos que acendem um sinal de alerta, sabe? Um sinal de que, opa, é hora de parar ou ajustar o tratamento. E qual seria um desses sinais de alerta? Um exemplo bem concreto é a contagem de leucócitos. Se essa contagem cai para menos de 2.000 por microlitro, o tratamento é suspenso na hora. Isso não é um chute, é uma decisão baseada em dados para proteger o paciente de infecções que poderiam ser muito graves. Beleza, o monitoramento detectou o problema. E agora, o que acontece? É aí que entram as estratégias de manejo clínico, a caixa de ferramentas para manter o paciente seguro e bem. Essa tabela aqui mostra bem essa relação direta entre o problema e a solução. Por exemplo, o exame apontou uma leucopenia severa. A químio é pausada por uma semana para dar tempo para o corpo se recuperar, e no futuro a dose pode ser reduzida. Agora, se for uma emergência como a síndrome da lise tumoral, a ação é imediata, com foco total em estabilizar o paciente com fluidoterapia intensiva. Falando da síndrome da lise tumoral, a abordagem tem duas frentes.
Para pacientes que já são identificados como de alto risco, o manejo já começa antes da químio, com medidas preventivas tipo hidratação. Mas se, mesmo com a prevenção, a síndrome acontece, aí o foco vira uma ação de emergência para estabilizar o paciente o mais rápido possível. Bom, agora vamos juntar todas as peças. Todo esse trabalho de monitorar, de manejar, não é só para deixar o paciente mais confortável, não. É uma peça fundamental para o sucesso do tratamento como um todo. E a filosofia por trás de tudo isso está perfeitamente resumida nesta frase. O objetivo é permitir que o protocolo de tratamento continue, preservando sempre a qualidade de vida do paciente. Ou seja, é o que dá ao animal a melhor chance de vencer a doença, mas sem nunca sacrificar o seu bem-estar no dia a dia. Então, a grande lição aqui é que gerenciar os efeitos colaterais de forma proativa não é um detalhe, é parte central da terapia contra câncer. É isso que torna o tratamento possível, mais tolerável e, no fim das contas, aumenta muito as chances de sucesso. E tudo isso nos leva a uma pergunta para o futuro, né? Com tantos avanços acontecendo, com terapias mais direcionadas, com melhores medicamentos de suporte, como é que a gente pode refinar ainda mais essa balança? Como podemos tornar os tratamentos contra o câncer não só mais eficazes, mas fundamentalmente mais seguros para os nossos animais?